Olá galera da Agile Tecnologia e Idiomas, sejam bem-vindos novamente. Aqui quem está falando é o professor Edson para mais uma videoaula para o canal Agile Tecnologia e Idiomas e para o canal Edson 7 Bastos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o assunto que está aí na tela, que é lógica de programação, tá galera? Então é um assunto bem simples, a gente vai entender da melhor forma o que é uma lógica de programação. Primeiro, lógica de programação é a organização do pensamento. São raciocínios lógicos, tá? A fim de futuramente colocar esses raciocínios lógicos em uma linguagem computacional, ok? Como PHP, JavaScript, etc. Tá certo? A lógica ela é treinamento, tá, galera? Então nós temos que treinar para obter uma boa lógica, mas desde que nascemos nós já, como seres humanos, já temos pensamentos lógicos, ok? Vou dar um exemplo, o neném quando chora, ele chora porque ele tem um objetivo, ele está com fome, ele está com dor, algo nesse sentido. Quando a gente vai pedir uma informação na rua, quer chegar em algum local, é uma lógica que a gente vai ter que seguir para poder chegar até esse local. Trocar uma lâmpada, você vai ter que seguir uma lógica com alguns passos para você poder trocar essa lâmpada. São alguns exemplos de situações que você precisa utilizar a lógica no seu dia a dia, tá certo? Continuando, noções de lógica. Lógica é a ciência que estuda as formas do pensamento. Sempre que pensamos, a lógica nos acompanha, ok? Então, o pensamento e a lógica pode ser expresso através de palavra falada, palavra escrita. Um pensamento pode ser expresso em inúmeros idiomas, tanto oralmente quanto por escrito, ok? Primeira questão aqui, lógica de programação, para resumir tudo que eu falei, é até técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir um determinado objetivo. Essas sequências lógicas são adaptadas para a linguagem do computador pelo programador, a fim de produzir softwares, ok? Uma sequência lógica é denominada como algoritmo. E aí a gente vai entender mais adiante sobre o algoritmo, tá? Algoritmo é o pensamento descrito com uma sequência de passos que visam atingir o objetivo bem definido. Como eu falei no início, o objetivo de trocar uma lâmpada já está definido desde o início. Então, passo 1, coloca a escada embaixo da lâmpada. Passo 2, retira a lâmpada velha. Passo 3, pega a lâmpada nova, e etc. Tá, galera? Poderia ser aí um algoritmo utilizado para uma receita de bolo, uma orientação para chegar em algum lugar, como eu falei lá no início, ok? São alguns exemplos de algoritmo, tá? Vamos pegar o exemplo que eu falei sobre trocar uma lâmpada, que é interessante. Vamos desenvolver essa troca em 6 passos. Vocês podem testar aí na casa de vocês, pega um caderno, uma caneta e cria 6 passos para trocar uma lâmpada. Repara que o seu algoritmo pode ser diferente do meu, mas o resultado vai ser o mesmo, ok? Passo 1, pegar a escada. Passo 2, posicionar a escada embaixo da lâmpada. Passo 3, buscar a lâmpada nova. Passo 4, subir na escada. Passo 5, retirar a lâmpada velha. Passo 6, colocar a lâmpada nova. Outra ideia aqui, gente, que é importante quando você vai desenvolver um sistema, um programa, você tem que entender o que são variáveis. Então a variável, na verdade, é um espaço na memória, como está falando aí no texto. Então a variável são espaços na memória do computador para receber informações que irá sofrer alterações na execução do programa. Como da mesma forma que a gente escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita, no caso, a linguagem, o programa, né, no caso, ele vai também ser lido dessa forma. Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Então, assim, nessa execução, essas variáveis, ou seja, esses espaços que a gente vai criar na memória para guardar a informação, vai sofrer alterações na execução do programa. Imagina esses espaços como uma gaveta, um armário, como está sendo mostrado aí na imagem. Na primeira gaveta eu guardo camisas, na segunda gaveta eu guardo meia, na terceira gaveta eu guardo gravatas e na quinta gaveta bermuda. Então camisa, meia, gravata e bermuda. Cada gaveta, imagina que essas gavetas são espaços na memória onde eu estou armazenando uma informação. Então não posso colocar na gaveta de meia camiseta ou na gaveta de gravata meia. Então tem que ser cada um na sua gaveta. Ou seja, para esse exemplo, eu vou falar aí daqui a pouquinho sobre os tipos primitivos, que é interessante a gente entender. Então, cada espaço na memória vai receber determinada informação. Por exemplo, o que são tipos primitivos? São tipos básicos de informação do algoritmo. Exemplo, o tipo inteiro. Quando eu reservar um espaço na memória do tipo inteiro, ela só vai receber informações pertencentes aos números inteiros relativos, positivos ou negativos, ok? 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 40, 50, números inteiros, ok, galera?
O espaço reservado do tipo real recebe números do conjunto dos números reais. Por exemplo, 1,2, 40, 2,3 menos 4, menos 2,5. Então, são números reais. A variável ou espaço do tipo caractere recebe informações alfanuméricas. Por exemplo, caracteres, né? Números, textos, caracteres especiais, etc. Então, variável do tipo caractere, tá ok? Então, informações alfanuméricas, caracteres alfabéticos, numéricos e caracteres especiais. E do tipo lógico vai receber duas informações. É o biestável, ou seja, ele admite dois valores, verdadeiro ou falso, ok? Continuando, vamos dar um exemplo aqui de tipo primitivo. Nós vamos usar para esse processo a lógica, para a lógica de programação Visual G, e vamos usar a linguagem que é o português estruturado, mais próxima da nossa linguagem. No futuro utilizaremos programas como JavaScript, PHP, e o pensamento lógico vai ser utilizado nesses programas também, ok? Então, esse exemplo que a gente vai ver aqui é de um programa chamado Visual G, que ele é gratuito, a gente vai usar ele nas próximas aulas, tá, gente? Já que essa é a primeira de algumas aulas que nós vamos fazer sobre lógica de programação. Então, repara que nesse exemplo nós temos aqui, ó, as variáveis sendo declaradas, ok? Então, nós temos aqui uma variável do tipo real, do tipo inteiro, do tipo caractere e do tipo lógico. Nesse próximo passo, a variável do tipo real está recebendo 2,5, a variável do tipo inteiro está recebendo 6, do tipo caractere está recebendo Edson e do tipo, do tipo lógico está recebendo verdadeiro. E aqui está sendo impresso na tela do computador cada uma das informações que foram guardadas, ok? Então aqui é um exemplo de na verdade isso daí que você está vendo é um bloco, tá certo? É um algoritmo, como nós falamos anteriormente. Então esse algoritmo, essa linguagem, esse sistema está recebendo essas informações e está imprimindo na tela. Isso daí que eu criei só como exemplo para a gente poder entender um pouco melhor como funciona, ok? Próximo passo, vamos entender aqui as expressões aritméticas e os operadores aritméticos, ok? Primeira questão aqui, ó. Utilizados para realizar cálculos matemáticos, são os operadores aritméticos. Então nós temos aqui operador, função e exemplo. Adição, 2 mais 3, x mais y. Então você pode colocar variável x mais variável y e assim por diante. Nós temos subtração, multiplicação, divisão, potenciação, ok? Raiz quadrada, resto da divisão, quociente da divisão inteira, entre outras coisas. Então nós temos aqui todos os exemplos e os tipos de operadores que nós temos aí para a gente poder desenvolver os nossos sistemas na lógica de programação usando o Visual G. Ok? Aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre expressões lógicas, tá? Operadores lógicos, tá, gente? Então, para você poder relacionar, fazer comparações. 10 é igual a 10, 5 é maior que 4, 3 é menor que 6, x é menor que y, e etc. Então, os operadores lógicos são esses, tá? Diferente de, menor ou igual, maior ou igual, menor que, maior que ou igual a, tá? Aqui nos programas, quando a gente for fazer algum processamento usando uma estrutura do C, a gente vai utilizar principalmente na estrutura do C os operadores aí lógicos, ok? Então, galera, continuando, nós temos aqui a tabela verdade. A tabela verdade é extremamente importante você entender. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que nós temos aí uma empresa que está recebendo o segurança, né? Está pegando vários seguranças para fazer teste, né? E vai escolher um para ser aprovado, ok? Só para vocês entenderem, a tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades de cada operador lógico, verdadeiro ou falso, ok? Então a gente vai tratar essa informação referente ao resultado. No futuro a gente vai testar isso no programa, mas eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Imagina que o F é falso e o V é verdadeiro, ok? Se eu usar o operador não, o que ele vai fazer? Ele vai inverter. Tudo que é verdadeiro vira falso, tudo que é falso vira verdadeiro. Por exemplo, imagina que eu falo assim que o resultado de uma prova foi aprovado. Se eu coloco o operador não, ele vai inverter o aprovado para reprovado, ok?
Aqui no exemplo que eu falei anteriormente do segurança que está fazendo teste para entrar para uma empresa, vamos dar um exemplo do E aqui, ó. Imagina que esse segurança ele tem que ter ou 18 anos, ou ele tem que ter 18 anos, ou ele tem que ter 1,80 m, tá? Então ele tem que, na verdade, ele tem que ter. Nesse caso, imagina que a pergunta é o seguinte: para o segurança ser aprovado, ele tem que ter 18 anos e 1,80 m. Certo? Então vamos imaginar o seguinte, galera. Vamos imaginar assim. O segurança, no primeiro caso aqui, ó, em cima, no primeiro caso, ele tem aqui, ó. Vamos supor que ele não tem 18 anos e não tem 1,80 m. Então, realmente ele não está aprovado. Então, falso e falso é falso. Vamos supor que ele não tem 18 anos, mas ele tem 1,80 m. É falso. Ele não pode ser aprovado, porque a pergunta é, você tem que ter 18 anos e 1,80 m. Então, vamos imaginar que aquele tem 18 anos, mas ele não tem 1,80 m. Então, ele não está aprovado. Ok? Falso, verdadeiro e falso é falso. Ah, ele tem 18 anos, ele tem 1,80 m. Então, ele foi aprovado para a vaga. Então, esse é o operador E, tá ok? Isso e aquilo. Então, duas informações X e Y tem que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Qualquer diferença dessas informações é falso. Imagina outro exemplo aqui, o operador OU. Então, um desses casos sendo verdadeiro, ele vai ser contratado. Então, se o segurança tiver 18 anos ou ele tiver 1,80 m, ele é contratado. Nesse primeiro caso, ele não tem 18 anos, não tem 1,80 m, não é contratado. Aí ele não tem 18 anos, mas tem 1,80 m, foi aprovado. Aí ele tem 18 anos, mas não tem 1,80 m, foi aprovado. Tem 18 anos e tem 1,80 m, aprovado. Então, ou 18 anos ou 1,80 m. Então, uma das duas informações, ou X ou Y, for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ok? Falaremos sobre isso, não se preocupa com a tabela verdade agora, mas a gente vai trabalhar com ela em alguns outros programas, ok, galera? Continuando, vamos falar sobre as variáveis que eu falei lá no início, e vamos dar um exemplo de atribuição de valor a uma variável, utilizando aí as estratégias que a gente acabou de falar. Atribuição de processo de associar um valor a uma variável, guardar uma informação na gaveta, ou guardar dentro de uma variável. O exemplo, primeiro, o tipo de dado deve ser compatível com a variável que você vai estar criando. O objeto precisa caber na gaveta, ou seja, não posso colocar, como no exemplo anterior, uma camisa na gaveta de meia. Eu não posso colocar uma informação que não seja compatível com aquele espaço que eu criei no início, ok? Eu tenho uma informação aqui, galera. Por exemplo, ó, cada variável pode receber apenas um valor. Apenas o valor. O segundo valor sobrepõe o anterior, ou seja, por isso que a variável, na execução do programa de cima para baixo, da esquerda para a direita, a informação é recebida, guardada na variável, mas se esse programa for ser executado novamente, ele substitui o valor que tinha sido guardado anterior na execução anterior do programa, ok? Pode ser atribuídos valores constantes. A constante é um valor que não muda na execução do programa. Veremos isso mais adiante. As variáveis foi o que eu acabei de falar, que vai ser mudado na execução do programa aí, caso tenha outro valor, ele vai sobrepor a esse valor anterior, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a atribuição de valor a uma variável na prática, tá? Nós temos aqui, ó, do tipo real. Repara que menor que e tracinho. Esse valor é o valor de atribuição. Então, nesse caso, a variável do tipo real está recebendo 2,5, ok? A variável do tipo inteiro está recebendo 6. A variável do tipo caractere está recebendo Edson. A variável do tipo lógico está recebendo verdadeiro. Então, imagina o seguinte. Esse sinal aqui que vocês estão vendo é de atribuição. Estou guardando na gaveta as informações. Então, se eu coloco aqui, eu não posso, por exemplo, colocar um caractere, uma variável um caractere como Edson numa variável do tipo real. Ele dá erro, ok, galera? Próxima informação, entrada e saída de dados. Imagina que o programa ele tem 3 etapas: entrada, processamento e saída. Então entra uma informação, essa informação é processada e ele te dá uma resposta na tela. Esse é o sistema, essa é a função do sistema, ok? Então, primeira questão aqui importante
Algoritmos, vamos entender aqui, ó. Objetivam transformar informações em algoritmo, entrada, processamento, saída. Nós temos aqui, entrada, obtenção de dados proveniente do meio externo, comando leia, vai utilizar para entrada de informação, é o comando leia, como no exemplo aqui, ó, leia A, leia nota, leia X e etc, tá? Comando de saída para o meio externo, ok? Seria o escreva, então você vai usar o escreva para dar uma informação na tela. Aí eu criei um exemplo aqui, no próximo slide, para a gente poder seguir. Primeiro, declaramos a variável do tipo caractere. Essa variável do tipo caractere, entramos com uma informação, repara que entrada de informação, leia nome, e resposta na tela. Saída de informação, no caso, escreva. Ou escreva, poderia ser escreva ou escreva, que escreva pula a linha, a gente vai ver isso mais adiante. Tudo bem? Para finalizar, vamos falar sobre o fluxograma, tá, galera? Só para a gente poder fechar aqui algumas ideias. O fluxo de controle segue a mesma sequência linear da nossa escrita, ou seja, como eu falei, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aí aqui está um bloco, um sistema pronto. Tudo isso podemos chamar de, né, no caso é o nosso fluxograma, ele é um bloco. Tá? Um bloco é um fluxograma. Então, ele tem aqui uma informação, declaração das variáveis, tá lendo as informações aqui, guardando em cada uma das variáveis, o programa já está fazendo todo esse processamento, e aqui está dando uma resposta na tela. Então, aqui é um exemplo de um programa pronto, vamos ver vários programas no decorrer das nossas aulas, tá ok? Falando sobre diagrama ou fluxograma, no caso, né, vamos entender as formas da escrita, tá? Forma gráfica para representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Com o diagrama pode-se definir, facilitar a visualização, facilitar, perdão, a visualização dos passos em um problema. Por exemplo, podemos escrever essas informações através de imagens, como vocês vão ver aí ao lado. Nós temos aqui, ó, um retângulo com os cantos arredondados, nós podemos utilizar para início e fim, né, do nosso programa. Então, posso colocar no início e no fim. Nós temos um outro exemplo aqui, que é um retângulo com um canto meio chanfrado, entrada de dados. Um retângulo com a parte inferior em onda, saída de dados. Um retângulo significa, o retângulo comum significa processamento e o losango é a decisão. No próximo slide, ou na próxima videoaula, melhor dizendo, a gente vai ver um sistema sendo representado através de imagens, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido aí a matéria. Esse é o início, a introdução sobre lógica de programação. A partir das próximas aulas, a gente vai estudar aí o Visual G e começar a desenvolver programas utilizando todos esses processos da lógica e conhecer as estruturas lógicas aí, ok? Sejam bem-vindos aí e até uma próxima videoaula. Até mais, galera!